A escrava Isaura. Resumo do capítulo 20. Almeida manda João e Joaquina para o tronco, sem água e sem comida. Malvina pergunta qual será o castigo de Isaura. Almeida responde que será outro. O comendador revela que o castigo dela será ter sua carta de alforria apenas quando ele morrer. Joaquina se desculpa com Isaura. A jovem afirma que ela não tem culpa alguma. Almeida manda Francisco levar João para o tronco e diz que Joaquina só irá quando melhorar das costas. Malvina diz a Isaura que ela terá sua liberdade. A escrava responde que não desejará a morte do comendador. Almeida manda que ela prepare um chá de maracujá para lhe acalmar e se retira. Malvina diz não entender o motivo de Leôncio ficar tão feliz por Isaura continuar sendo escrava e se retira. Rosa confirma para Leôncio que viu Isaura beijando André. O negro para descansar um pouco, enquanto espera a chuva passar. Uma pessoa se aproxima dele. Paulo diz que, num duelo, o normal é apenas um tiro e que Campos recebeu 2 tiros de direções opostas. Gabriel fala que Leôncio tinha um capanga. O médico concorda, dizendo que o capanga deu o primeiro tiro, enquanto Leôncio deu o segundo. Tomásia jura vingança. Gioconda pede que a filha se acalme. Paulo promete denunciar o crápula para a polícia. A matriarca adverte, dizendo que o conde não pode ser interrogado nesse estado. Tomásia pede ao conde que descanse, pois ela o ama muito. Ela cai aos prantos. No bordel, a meretriz conta sua história para Miguel. O açougueiro fala que anda muito triste e pede que ela o agrade e faça carinhos. Ela responde que não pode fazer isso, pois ele gasta pouco no bar. Ele fala que tem que economizar para conseguir a liberdade de sua filha. Ela o serve. Helena fica feliz com a chegada de Henrique. Sebastião fala para o filho que Paulo veio visitar sua irmã, mas a mesma fugiu. O jovem questiona o que o médico foi fazer. O coronel explica que Paulo está cortejando sua irmã. O jovem enche-se de alegria. Helena diz que prefere morrer a casar com o médico. Sebastião fica preocupado ao saber do duelo e da fuga de André, pois a colheita está atrasada e a fazenda também é de Malvina. Helena o questiona se ele está preocupado com Malvina ou com a fazenda. Sebastião fala para Henrique que muitos compradores podem ficar desinteressados após saberem desse duelo. Henrique pede a seu pai um empréstimo de 5 contos de réis. Sebastião questiona para que ele vai querer essa pequena fortuna. O jovem responde que pretende ajudar Miguel a comprar Isaura para poder casar-se com ela. O coronel fica aborrecido. O filho pergunta se ele emprestará o dinheiro. O conde morre ao lado de Tomásia, após dizer que a ama muito e que quer vê-la feliz. André ameaça com uma faca o negro que tentou roubar seu cavalo. O escravo pergunta se ele irá matar um irmão. Leôncio entra na cozinha, agarra Isaura e diz que ela pode gritar à vontade porque não tem ninguém em casa. Ele exige um beijo, pois ficou sabendo que ela beijou André. Ela diz que prefere beijar André a ele. Leôncio lhe dá um tapa no rosto e tenta beijá-la à força, mas a escravo morde e diz que, se for preciso, o morderá mais uma vez. Ela pega uma porcelana e afirma não ter medo de usar. Ele tenta avançar nela, dizendo que um dia seu pai e sua esposa não estarão em casa e ele poderá possuí-la. Ela afirma que contará tudo para Almeida. Ele afirma que seu pai não viverá para sempre e jura a Isaura que ela derramará sangue quando estiver em sua cama. Ele sai enquanto ela chora. André afirma ao negro que ele é um ladrão que iria roubar seu cavalo. O escravo fala que iria roubá-lo porque estava fugindo de longe e seus pais estavam feridos. André analisa os pés dele e diz que são irmãos de cor de pele e de destino. Ele fala que teve de fugir porque seu dono queria matá-lo. Os dois se apresentam e seguem em rota para o quilombo. Helena dá um chá de camomila para Sebastião se acalmar. Henrique afirma que não há motivos para seu pai se estressar, pois ele emprestou uma quantia muito maior para Almeida. Sebastião afirma que emprestou para salvar a fazenda, que será de sua irmã. Ele aproveita e diz que não irá emprestar os 5 contos de réis. Henrique afirma que seu coração é de Isaura, enquanto Helena diz que o seu é de Gabriel. Sebastião diz que o filho deve esquecer a escrava, enquanto a filha deve esquecer o jovem por quem é apaixonada. Henrique afirma que só será feliz casando-se com Isaura. Helena diz que só se casará com Gabriel. O coronel diz que, se ela não se casar com Paulo, não casará com ninguém e cuidará da velhice de seu pai. Ele também julga o filho por querer lhe dar netos escravos. Helena o lembra que ele tem uma filha escrava.
Sebastião a corrige, dizendo que é uma bastarda e que não quer ouvir falar de Rosa na casa. Henrique e Helena deixam claro a Sebastião que sua família também é descendente de escravos e que não existe isso de raça pura. O homem afirma que nasceu branco e que foram anos sob o sol que o deixaram com essa coloração de pele. Joaquina é impedida por Francisco de entregar água e comida para João na cela. O feitor deixa claro que, quando ela sarar das chicotadas, também passará um dia e uma noite sem água e comida. Perante o corpo de Campos, Tomásia pede perdão, jura que irá se vingar de Leôncio e promete que o crápula pagará por tudo. Gabriel afirma que Paulo está certo ao dizer que Leôncio assassinou o conde. Gioconda afirma que já viveu muito para saber que os ricos não são punidos por seus atos. Paulo diz que essa situação tem que mudar. A matriarca responde que talvez no século XXI, mas não agora, em pleno século XIX. Tomásia chega e anuncia para todos que seu marido faleceu. Paulo vai até o quarto verificar. Sebastião sugere que faça um sarau no dia do aniversário de Henrique. Helena se entristece por não poder convidar Gabriel. Seu pai e seu irmão a proíbem. Henrique se desencanta pela ideia, por não poder convidar Isaura. Sebastião diz que a ideia é justamente essa, que ele conheça belas moças, enquanto sua irmã é cortejada por outros rapazes. A jovem deixa claro que só ama Gabriel. Henrique afirma que só ama Isaura. Sebastião se irrita, diz que não haverá mais festa e se retira. Paulo diz a Tomásia que fez tudo o que pôde para salvar Campos, mas infelizmente seu coração não resistiu por ter perdido muito sangue. Tomásia confia na palavra do doutor e diz estar desnorteada por não ter começado a preparar os detalhes do velório. O médico responde que ele falará com a funerária, enquanto ela organiza o velório e o enterro. A jovem responde que, mais uma vez, Leôncio destruiu sua vida. O médico a aconselha a seguir sua vida independentemente do que o malvado fizer. Paulo diz a Gioconda que não poderá ficar para acompanhá-los à mesa, pois irá até a casa de Sebastião. Gabriel questiona se ele vai até a casa de Helena. O médico responde que sim, pois o coronel permitiu que ele fizesse a corte com Helena. Gabriel fica enfurecido ao saber que ele está cortejando Helena e diz para o médico que ele é seu rival. Debochadamente, Paulo responde que Gabriel tem o direito de lutar pelo que quer, enquanto ele mesmo tem o direito de ser feliz com Helena. Malvina diz a Leôncio que ele está muito estranho. Ele responde que é normal, já que acabou de voltar de um duelo de onde poderia ter saído morto. Ela responde que ele fez tudo e voltou vivo para estar na cama com ela. Leôncio diz estar estressado por causa do duelo, da fuga de André e da ousadia de Isaura em ajudar o negro a fugir. Malvina complementa, relembrando da morte de Gertrudes. Leôncio também diz que seu cunhado deixa estressado por insistir em libertar Isaura. Malvina pergunta o porquê. Ele responde que Henrique deveria entender que Isaura não será vendida porque ele e Almeida não querem. A mulher responde que seu irmão sempre foi muito mimado e agora colocou na cabeça a ideia de libertar a escrava. Leôncio diz que já está na hora de seu cunhado ir embora, pois está querendo se meter demais nos assuntos da fazenda. Malvina diz que, se é da vontade dele, pedirá para seu irmão voltar para a casa de Sebastião. Leôncio fala que é isso que ele quer. Na cozinha, Isaura esfrega na cara de Rosa tudo de ruim que ela causou a ela, Joaquina e João. A invejosa fala que queria vê-la no tronco. A bondosa responde que Almeida nunca a colocará no tronco, pois Gertrudes não aprovaria, mas diz que pior castigo ele não poderia lhe dar, ser livre apenas com sua morte. Rosa diz ter odiado essa decisão, pois terá de aturá-la até a morte do comendador. Isaura diz que o tiro saiu pela culatra. Rosa diz que a queria ver sofrer muito e pega a faca para matá-la. Isaura repreende, dizendo que o castigo de Deus tarda, mas não falha. Rosa diz que o castigo valerá a pena se ela conseguir matá-la. Isaura diz para ela não se aproximar, senão lhe jogará a panela com água quente no rosto. Rosa diz que André deveria ser dela, pois foi a primeira namorada dele. A jovem diz se lembrar e afirma que o negro a amava muito. A invejosa conta que, uma noite, no celeiro, André a flagrou deitando-se com Francisco e que, desde aquele ocorrido, nunca mais ele se aproximou dela. Ela explica que amava André de verdade e que só saía com o feitor por interesse. Isaura tenta acalmá-la, dizendo que, se ele a perdoar, poderão viver essa história de amor. A invejosa diz que o único jeito dele pensar nela é se esquecendo dela. Ela demonstra, na abóbora, o que queria fazer com a cabeça de Isaura.
André amarra o pé de Bernardo para que ele não se fira mais. Bernardo diz que eles devem continuar mais um pouco pela estrada e depois seguir pela mata fechada adentro. André questiona o que eles farão com o cavalo. Ele sugere que vendam. André pergunta se o senhor dele lhe maltratava muito. Bernardo responde que sim e que ele parecia o capeta. André afirma que não era pior que Leôncio, pois o mesmo é tão ruim que pode não ser aceito no inferno. Bernardo fala que o seu não podia ver um negro sorrir que já mandava para o tronco. André diz que Leôncio matou sua mãe sem dó nem piedade, mas jura que irá se vingar. Bernardo pergunta se foi ele quem fez as feridas e diz para cuidar delas. Ele também fala que o marcou com a letra A e diz para André que essa é a primeira letra de seu nome. André pergunta se ele sabe ler e escrever. Bernardo responde que sim, que aprendeu sozinho quando seu senhor mandava buscar e entregar cartas. Ele também revela que sabe somar e que pode ensiná-lo. André pergunta se ele realmente pode ensiná-lo. Ele responde que sim e diz que tudo é fácil para quem quer aprender. André fala que Isaura tentou ensiná-lo a ler e a escrever, mas ele nunca quis aprender. Bernardo diz que, sem ler, eles nunca ficarão ricos. André diz que prefere sua liberdade. Bernardo fala que um dia será bastante rico e que não nasceu para ir para o tronco nem ser marcado como boi. André aconselha que eles vão embora, pois é provável que um caçador esteja à procura dele. No velório, Gioconda diz a Tomásia que o sargento de milícia chegou. Ele a cumprimenta. Ela diz que quer fazer uma queixa pelo assassinato de seu marido. O sargento questiona se o conde foi assassinado. Ela responde que foi brutalmente assassinado com 2 tiros por Leôncio e exige que Leôncio seja preso e condenado. O sargento responde que essa acusação é muito grave. Tomásia responde que, se necessário, levará o caso para os desembargadores. O sargento questiona se há testemunhas. Gabriel responde que ele e o médico Paulo presenciaram tudo, além de revelar que foi um duelo. Tomásia diz que Campos desafiou Leôncio para um duelo após o Crápula desacatar e que seu irmão estava presente. Gabriel fala que foi uma emboscada para Campos e que ouviu o capanga de Leôncio atirar, além do conde receber 2 tiros de direções diferentes. Tomásia exige ao sargento que Leôncio seja punido.